O movimento intenso do aeroporto seguia seu ritmo habitual até que uma menina fez algo inesperado. Ela atravessava o saguão lotado de mãos dadas com uma mulher, mas havia algo estranho, muito estranho. Não dizia uma palavra, não sorria, não olhava ao redor. De repente, sem aviso, bateu 3 vezes na própria manga. Um sinal silencioso que ninguém compreendeu, exceto um único observador. O único que percebeu foi Rex, um cão policial. No mesmo instante, Rex parou. Suas orelhas se ergueram, o corpo ficou rígido e um rosnado baixo ecoou pelo terminal, fazendo os viajantes pararem onde estavam. O animal avançou em direção à menina, arrastando consigo seu treinador, o oficial Daniel, que segurou a guia com confusão. Cães policiais bem treinados nunca reagiam assim a uma criança. Mas o medo nos olhos da garota dizia tudo o que ela não conseguia expressar em voz alta. Por que uma criança sinalizaria para um cão de polícia? Em questão de segundos, Rex revelou uma verdade tão chocante que o aeroporto inteiro ficou em silêncio. Algo que deixaria qualquer um sem palavras. Horas antes do amanhecer, o terminal já fervilhava de atividade. Malas rolavam pelo piso brilhante, anúncios ecoavam pelos alto-falantes e passageiros cansados se arrastavam de uma fila para outra. Era uma daquelas manhãs caóticas em que ninguém prestava atenção em nada além da própria correria. Mas o oficial Daniel estava acostumado a enxergar o que os outros ignoravam. Ao seu lado, Rex, um pastor alemão experiente e um dos cães mais confiáveis do departamento, mantinha-se ereto, atento, analisando o mar de pessoas com uma inteligência afiada. Daniel respirou fundo, sentindo a tensão típica do início de um turno de segurança. Épocas de feriado sempre traziam multidões maiores, filas mais longas e riscos elevados. Mentiras circulavam entre grupos, casais discutiam por causa de cartões de embarque e viajantes solitários seguravam xícaras de café como se fossem sua única salvação. A maioria dos policiais se sentia sobrecarregada pelo barulho. Daniel, não. Ele confiava em Rex mais do que em qualquer equipamento do aeroporto. O cão se mexeu levemente, o focinho captando cheiros que flutuavam no ar, perfumes, bolsas de couro, metal, comida e aquele traço indefinível do medo humano. Daniel olhou para ele e murmurou, calma, garoto, tocando de leve no arreio. Rex bateu o rabo uma vez, disciplinado, mas afetuoso. Do outro lado do saguão, crianças brincavam animadas ao redor da mãe, agitando pequenos aviões de brinquedo. Perto dali, um executivo discutia ao telefone. Uma mulher lutava para empurrar um carrinho de bebê. Cenas comuns, nada fora do normal. Mas a experiência havia ensinado a Daniel que o perigo raramente se anunciava. Às vezes, ele se escondia por trás dos rostos mais inocentes. As portas automáticas se abriram novamente, deixando entrar mais uma leva de passageiros. Os olhos de Daniel percorreram a multidão, da esquerda para a direita, buscando qualquer coisa fora do padrão. Rex acompanhava seu olhar, movendo a cabeça como se lesse seus pensamentos. Foi então que algo mudou. As orelhas de Rex se ergueram ainda mais. Seu corpo ficou tenso, não em alerta, mas em concentração. Ele não estava detectando uma ameaça imediata, mas algo diferente, algo sutil, algo humano. Daniel franziu a testa. O que foi? Sussurrou. Mas Rex não olhou para ele. Em vez disso, fixou os olhos em uma mulher de casaco azul claro que caminhava com 3 crianças. À primeira vista, nada parecia errado. Elas se misturavam perfeitamente ao movimento da manhã. No entanto, Rex não desviava o olhar. Algo naquela família, naquele momento, em algum detalhe mínimo da multidão, havia chamado sua atenção. O oficial Daniel Reis não era um treinador qualquer. Ele era conhecido em todo o departamento por confiar mais em seu parceiro canino do que nas pessoas. E havia uma razão para isso. 3 anos antes, Rex havia salvado sua vida durante uma operação noturna em um galpão. Daniel ainda se lembrava claramente, Rex avançando e empurrando-o para o lado no exato momento em que um suspeito escondido atacava com um cano de metal. Aquela fração de segundo de instinto havia mudado tudo. Desde então, Daniel nunca questionava Rex. Se o cão reagia, ele agia.
A conexão entre os dois ia além de uma simples parceria. Era uma linguagem silenciosa, construída ao longo de horas de treinamento, perigos e vitórias compartilhadas. Enquanto outros policiais viam apenas um cão, Daniel enxergava um soldado com instintos mais aguçados que os de qualquer ser humano. Hack já havia trabalhado com ele em alertas de bomba, apreensões de drogas e buscas por crianças desaparecidas. Ele detectava medo, mentiras, adrenalina e até mesmo emergências médicas sem hesitar. Daniel dependia dele não apenas para sua segurança, mas para descobrir a verdade. Rex nunca interpretava mal a linguagem corporal. Nunca se deixava enganar por lágrimas ou desculpas. Ele via as pessoas como elas realmente eram, não como fingiam ser. Daniel costumava brincar que Rex tinha o coração de um guerreiro e os olhos de um detector de mentiras. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Rex não demonstrava os sinais típicos de alerta. Não rosnava, não puxava a guia, não andava de um lado para o outro como fazia durante varreduras de alto risco. Em vez disso, estava completamente imóvel, hiperconcentrado, como se algo incomum tivesse capturado sua atenção. Algo discreto. Algo importante. Daniel observou Rex por um longo momento, memorizando a direção de seu olhar. Tudo bem, murmurou, você notou algo. Mostre-me. Não era uma ordem, era uma autorização. Rex deu um passo à frente, lento, mas decidido, a cauda erguida e rígida. Seu olhar permanecia fixo na família de casaco azul, especialmente na menina menor, que caminhava à direita. Ela não chorava, não mancava, não demonstrava nenhum sinal físico de sofrimento, mas lançava olhares rápidos e quase imperceptíveis para Rex. Daniel estreitou os olhos. Crianças geralmente sorriam ao ver cães policiais. Algumas ficavam tímidas, outras curiosas, mas aquela garota parecia consciente, quase calculista, como se verificasse se Rex ainda a observava. Interessante, sussurrou Daniel. As orelhas de Rex se ergueram novamente. A mão da menina se moveu de forma sutil, controlada, como um gesto que ela tentava esconder. Foi então que Daniel sentiu pela primeira vez a certeza de que algo maior do que uma manhã rotineira estava prestes a acontecer. À primeira vista, a mulher de casaco azul claro parecia uma mãe comum viajando com os filhos. Ela andava depressa, segurando a mão da menina de jaqueta verde-menta, enquanto os dois meninos seguiam logo atrás. Elas se encaixavam perfeitamente no movimento do aeroporto. Nenhuma voz alta, nenhuma lágrima, nenhum caos. Apenas uma família comportada atravessando o terminal. Mas quanto mais Daniel observava, mais algo parecia estranho. As crianças não agiam como irmãos costumam agir em um aeroporto. Não havia brigas por brinquedos, não se agarravam à mãe, não demonstravam empolgação com aviões ou lanches. Em vez disso, moviam-se em uma formação quase militar, como se tivessem recebido instruções exatas sobre onde ficar e a que distância. A mulher emudeceu por um instante, como se avaliasse suas opções. O aeroporto seguia seu ritmo normal, anúncios de voos, risadas de crianças, o tilintar de malas sendo arrastadas, mas ali, naquele pequeno círculo de tensão, o tempo parecia ter parado. Daniel manteve o tom calmo, mas firme. Só preciso fazer algumas perguntas rápidas. Não vai demorar. Seus olhos não deixaram os dela, buscando qualquer sinal de hesitação. Rex, agora parado ao lado da menina, farejava o ar com intensidade. Não era um cheiro que ele procurava, mas uma ausência, a falta de algo que deveria estar ali. Crianças assustadas exalam adrenalina, cortisol, o odor metálico do medo. Mas aquela menina, ela não cheirava medo. Cheirava resignação. Como se já tivesse desistido de lutar. E isso, para Rex, era ainda mais alarmante. A mulher forçou um sorriso, mas seus dedos tremiam levemente ao ajustar a alça da bolsa. Claro, oficial. Só não entendo o que está acontecendo. As crianças estão cansadas, só isso. Ela se agachou, como se fosse confortar a menina, mas sua mão pairou no ar, hesitante. A menina não se moveu. Não se encolheu, não se aproximou. Apenas ficou ali, imóvel, como se soubesse que qualquer movimento poderia piorar as coisas.
Daniel observou os detalhes. A maneira como os meninos se posicionaram, um de cada lado da mulher, como se fossem escudos. A forma como evitavam contato visual, não por timidez, mas por ordem. E então, algo chamou sua atenção, a etiqueta da mala. Não era uma bagagem comum. O adesivo de identificação estava rasgado, como se alguém tivesse arrancado algo às pressas. E no canto inferior, quase imperceptível, havia um símbolo, um pequeno triângulo azul com uma linha no meio. Um código que Daniel já tinha visto antes. Seu estômago se contraiu. Rex rosnou novamente, desta vez mais longo, mais urgente. A mulher deu um passo para trás, como se o som a tivesse empurrado. Esse cachorro está assustando meus filhos, ela disse, a voz subindo de tom. Mas os meninos não reagiram. Não choraram, não se esconderam. Apenas ficaram parados, como estátuas. Daniel não desviou o olhar. Mãe, preciso que me mostre os documentos das crianças. A mulher piscou, como se não tivesse entendido. Documentos? Por quê? Eles estão comigo, são meus filhos. Sua voz soou alta demais, artificial. Alguém próximo olhou na direção deles, mas logo seguiu em frente. Rex se aproximou da menina, focinho quase tocando sua mão. Ela não recuou. Em vez disso, seus dedos se contraíram, como se quisessem se fechar em um punho. Mas não o fizeram. Apenas ficaram ali, abertos, inertes. Daniel sentiu um nó na garganta. Senhora, se não houver nada de errado, não há motivo para não cooperar. A mulher abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo anúncio de um voo. Última chamada para o voo 247 com destino a... Ela se sobressaltou, como se o som a tivesse acordado de um transe. É o nosso voo, murmurou, mais para si mesma do que para Daniel. Temos que ir. Rex latiu, um som curto e cortante, como um ponto final. A mulher congelou. Os meninos se enrijeceram. E então, a menina fez algo que fez o coração de Daniel parar por um segundo. Ela ergueu a mão. Não para a mulher, não para os irmãos. Para ele. E, com um movimento quase imperceptível, apontou para a mala. Depois, para a saída de emergência mais próxima. Rex não precisou de mais nada. Ele avançou, posicionando-se entre a mulher e as crianças, o corpo tenso como uma mola pronta para disparar. Daniel não hesitou. Senhora, você está detida. A mulher não resistiu. Não gritou. Não implorou. Apenas fechou os olhos por um instante, como se soubesse que aquele momento chegaria. E então, o aeroporto voltou a se mover ao redor deles. Mas para Daniel, para Rex, e para aquela menina de olhos castanhos e mãos trêmulas, nada mais seria como antes. Toque. Era um sinal. Um pedido silencioso, quase imperceptível, mas carregado de significado. Rex não se moveu. Não latiu. Não desviou o olhar da mulher. Mas seus ouvidos se inclinaram levemente para trás, como se reconhecesse a urgência daquele gesto. A menina não olhou para Daniel. Não olhou para os irmãos. Apenas manteve a mão sobre a cabeça do cão, os dedos se fechando de leve em sua pelagem, como se aquele contato fosse a única coisa que a mantinha firme. A mulher percebeu. Claro que percebeu. Seu rosto se contorceu por um segundo não de raiva, mas de algo mais profundo, mais sombrio. Uma fúria controlada, misturada a um pânico que ela não conseguia mais esconder. Ela gosta de cachorros, disse, a voz fina, forçada, como se as palavras fossem um fio prestes a arrebentar. Sempre gostou. Mas Daniel já não estava ouvindo. Estava observando. A forma como os dedos da menina apertavam o pelo de Rex, como se buscasse coragem. A forma como os meninos continuavam imóveis, os corpos rígidos, os olhos vazios, não de medo, mas de algo pior, resignação. E, acima de tudo, a forma como a mulher se movia agora, não mais como alguém tentando escapar, mas como alguém encurralado, calculando o próximo passo. Rex soltou um rosnado baixo, quase inaudível, mas que vibrou no ar como um aviso.
A mulher recuou meio passo, os calcanhares batendo contra a mala. Esse cachorro está fora de controle, disse, a voz tremendo. Eu vou reclamar. Vou falar com o seu superior. Daniel não se deixou distrair. Senhora, disse, a voz firme, mas sem agressividade, precisamos esclarecer algumas coisas. Agora. Ele fez um gesto discreto com a mão, chamando a atenção de um colega que passava a alguns metros de distância. O policial assentiu, entendendo a situação sem precisar de explicações. A mulher viu o movimento. Seu rosto empalideceu. Não, disse, quase num sussurro. Não, por favor. Ela se virou para os meninos, como se esperasse que eles dissessem algo, que a defendessem. Mas eles não se moveram. Não falaram. Apenas continuaram ali, parados, como estátuas de crianças. Foi então que a menina fez algo que gelou o sangue de Daniel. Ela soltou o Rex, com um movimento rápido, puxou a manga da blusa para cima, revelando o pulso. Não havia marcas visíveis, nenhum hematoma, nenhum corte. Mas a forma como a pele estava levemente avermelhada, como se tivesse sido agarrada com força, contou uma história que palavras não precisavam dizer. A mulher viu. E soube que tinha sido descoberta. Seu corpo inteiro pareceu desabar por um segundo, como se todas as mentiras que carregava tivessem finalmente se quebrado. Mas então, num movimento rápido, ela se endireitou, os olhos brilhando com uma determinação fria. Vocês não entendem, disse, a voz agora firme, quase desafiadora. Eles são meus. Eu cuido deles. Daniel não acreditou. Nem por um segundo. Rex rosnou novamente, mais alto dessa vez, os dentes à mostra. A menina recuou instintivamente, mas não se escondeu. Em vez disso, ela se aproximou ainda mais de Daniel, como se soubesse que, naquele momento, ele era a única coisa entre ela e o que quer que a mulher representasse. O policial que Daniel havia chamado chegou ao lado deles. Tudo certo? Perguntou, olhando para a mulher com uma expressão que não deixava dúvidas, ele já tinha entendido. Daniel assentiu. Precisamos levar todos para uma sala de interrogatório, disse. Agora. A mulher não resistiu. Não gritou. Não tentou fugir. Apenas fechou os olhos por um instante, como se aceitasse que o jogo tinha acabado. Mas Daniel sabia que, para aquelas crianças, o jogo estava apenas começando. E Rex, com seu faro infalível, já tinha farejado a verdade muito antes de qualquer um deles. A sala parecia menor a cada segundo, como se as paredes se fechassem ao redor deles. O zumbido das lâmpadas fluorescentes preenchia o silêncio, interrompido apenas pela respiração acelerada da mulher e pelo rosnado baixo de Rex, que agora mantinha os olhos fixos nela, como se soubesse que cada movimento seu era uma ameaça. Daniel manteve a voz calma, mas firme. Vamos fazer isso da maneira certa. Ele se virou para o oficial que aguardava ao lado. Precisamos de registros de voo, documentos de identificação e qualquer informação sobre as crianças. A mulher abriu a boca para protestar, mas Daniel ergueu a mão. Isso não é negociável. Ela cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Vocês não têm o direito de fazer isso. Eles são meus filhos. A palavra soou falsa, como se tivesse sido ensaiada demais. Emma apertou ainda mais o pelo de Rex, os dedos tremendo. O menino mais novo, o de cabelos loiros, continuava imóvel, mas seus olhos agora estavam fixos em Daniel, como se esperasse que ele dissesse algo que o libertasse daquele medo. Buddy, Daniel chamou novamente, mantendo o tom suave. Você sabe onde mora? O menino hesitou. Olhou para a mulher, depois para Emma, e finalmente balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Ele não sabe, Emma sussurrou, a voz tão baixa que mal se ouvia. Ela nunca nos deixa falar sobre isso. A mulher deu um passo à frente, mas Rex rosnou, mostrando os dentes desta vez. Ela recuou, o rosto pálido de raiva. Isso é ridículo. Vocês estão assustando eles. Não, Daniel disse, sem tirar os olhos das crianças. Ela está. O menino mais velho,
que até então permanecerá em silêncio, finalmente falou, a voz trêmula. Ela disse que se a gente contasse, ia nos levar para um lugar pior. A mulher soltou uma risada seca. Isso é mentira. Eles têm imaginação fértil. Mas Daniel já tinha ouvido o suficiente. Ele se levantou devagar, os músculos tensos. Oficial, chamou, sem desviar o olhar da mulher, preciso que entre em contato com o Serviço de Proteção à Criança. Agora. Ela empalideceu. Você não pode fazer isso. Já fiz, Daniel respondeu. Hack se posicionou entre as crianças e a mulher, o corpo rígido, pronto para agir. Emma soltou um soluço abafado, mas não soltou o cachorro. O menino mais novo finalmente se moveu, estendendo a mão trêmula em direção a Rex, como se buscasse algo que só o animal pudesse dar. A mulher percebeu que não havia saída. Seus ombros caíram, e por um instante, ela pareceu menor, quase frágil. Mas então seus olhos se estreitaram, calculando. Vocês vão se arrepender, murmurou. Daniel não respondeu. Ele já tinha visto esse tipo de reação antes. Negação. Ameaças. A última tentativa de controle antes de tudo desmoronar. E ele sabia que, para aquelas crianças, o desmoronamento era a única chance de liberdade. Responder. Seus lábios se moveram, mas as palavras morreram antes de saírem. Apenas um soluço seco escapou, como se até mesmo ela soubesse que não havia desculpa que pudesse justificar aquilo. Daniel observou os 3 rostos assustados à sua frente. Emma ainda tremia, mas agora segurava a mão do irmão mais novo, como se, juntos, pudessem se proteger. O menino mais velho olhava para a mulher com uma mistura de medo e raiva, os punhos cerrados ao lado do corpo. Rex permanecia imóvel entre eles, o corpo tenso, os olhos fixos da mulher como se esperasse o menor movimento para intervir. O detetive que havia chegado se aproximou, baixando a voz. Temos registros de pelo menos 5 casos semelhantes nos últimos 3 meses. Sempre crianças desacompanhadas por alguns minutos, sempre com ela. Nunca há denúncia formal, porque os pais ou responsáveis acabam encontrando os filhos depois, mas, ele hesitou. Alguns nunca mais são os mesmos. Daniel sentiu um nó na garganta. Sabia o que aquilo significava. Não era apenas uma tentativa de sequestro. Era algo mais organizado, mais cruel. E aqueles 3 haviam sido os primeiros a escapar. A mulher ergueu os olhos, úmidos e desesperados. Eles pagam bem, murmurou, como se isso explicasse tudo. Eu só precisava, de crianças, Daniel completou, a voz fria. Para quê? Ela balançou a cabeça, os dedos se entrelaçando em um gesto nervoso. Não é da sua conta. Rex rosnou baixo, um som gutural que fez a mulher se encolher. Daniel não precisava de mais confirmações. O cão já havia entendido que ela não dizia. O que quer que estivesse por trás daquilo, não era nada bom. Emma soltou a mão do irmão e deu um passo à frente, os olhos arregalados. Ela disse que íamos para um lugar onde teríamos comida e brinquedos. Que nosso pai não podia nos dar. Sua voz falhou. Mas eu vi o jeito que ela olhava para as outras crianças. Como se não fossemos pessoas. O menino mais velho assentiu, a voz trêmula. Ela nos fez trocar de roupa no banheiro. Disse que era para não chamar atenção. Ele engoliu em seco. Mas eu vi as marcas no braço dela. Como se alguém tivesse segurado com força. Daniel sentiu o estômago revirar. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que ele não queria montar. Mas não havia como ignorar. A mulher não estava apenas levando crianças. Estava preparando-as para algo. O detetive se aproximou, segurando um tablet. Temos uma equipe revistando o carro dela agora. Se houver mais provas, não vai adiantar, a mulher interrompeu, a voz subitamente calma, quase resignada. Eles já sabem que fui pega. Vão sumir com tudo. Daniel não tirou os olhos dela. Quem são eles? Ela sorriu, um sorriso vazio, sem alegria. Você não entenderia. Rex se moveu,
pressionando o corpo contra as pernas de Emma, como se dissesse, eu entendo. E não vou deixar que cheguem perto de vocês. Daniel respirou fundo. Não importava o que ela dissesse agora. O que importava era que aqueles três estavam seguros. E que, pela primeira vez, alguém havia parado o que quer que estivesse acontecendo. Ele se agachou na altura de Emma, mantendo a voz suave, mas firme. Vocês vão ficar bem. Prometo. Olhou para os meninos. Todos vocês. O mais novo, Tim, ergueu os olhos, ainda assustado. E o nosso pai? Daniel hesitou por um segundo. Sabia que a resposta não seria simples. Mas não podia mentir. Vamos encontrá-lo. E vamos garantir que ele saiba que vocês estão seguros. A mulher soltou uma risada amarga. Vocês não fazem ideia do que estão lidando. Daniel se levantou, encarando-a, então é melhor começarmos a descobrir. Do lado de fora, as sirenes soaram. Mais policiais chegavam, e o aeroporto, antes um lugar de partidas e chegadas, agora parecia um campo de batalha. Mas ali, naquele pequeno cômodo, entre o cheiro de medo e o calor de Rex, três crianças finalmente respiravam aliviadas. E Daniel sabia que, por mais que a verdade doesse, era apenas o começo. Herói silencioso. O animal que, sem palavras, entenderá o desespero de uma criança e agira quando mais ninguém podia. Emma enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas o sorriso não sumiu. Ele é igual aos cães do meu pai, murmurou, como se isso explicasse tudo. E explicava. Para Daniel, para os avós, até para os meninos que agora observavam Rex com uma espécie de reverência. Havia algo de sagrado na forma como o cachorro se portava, calmo, atento, como se soubesse que sua missão não terminara ali. Do lado de fora, o aeroporto voltava a respirar. Voos eram remarcados, passageiros redirecionados, e o burburinho cotidiano aos poucos engolia o caos daquela manhã. Mas ali, naquele pequeno refúgio de paredes claras e cheiro de café recém-passado, o tempo parecia ter parado. Os abraços se prolongavam, as mãos não largavam os ombros das crianças, os olhares não se desviavam dos rostos que, por algumas horas, haviam sido dados como perdidos. Daniel se afastou um passo, dando espaço às famílias. Não era seu lugar ali, não naquele momento. Sua presença era necessária, mas não essencial. O que importava agora era o reencontro, o alívio que escorria como chuva depois de uma tempestade. Ele observou o pai dos meninos levantar-se, ainda segurando os filhos com força, como se temesse que o chão pudesse se abrir sob seus pés. Nunca mais, prometeu, a voz rouca. Nunca mais vou deixar vocês saírem do meu campo de visão. A avó de Emma, por sua vez, não parava de tocar o rosto da neta, como se conferisse cada detalhe, cada sarda, cada fio de cabelo. Você cresceu, disse, como se isso fosse um milagre. Emma riu, um som leve, quase musical. Só um pouquinho, vó. Rex se aproximou de Daniel, pressionando o corpo contra sua perna. Não era um pedido de atenção, mas uma confirmação. Estamos aqui. Eles estão seguros. Daniel passou a mão pelo dorso do cachorro, sentindo o calor reconfortante, a firmeza dos músculos sob o pelo. Bom garoto, murmurou. E era verdade. Mais do que bom. Excepcional. Um oficial bateu a porta entreaberta, trazendo uma pasta de documentos. Detetive, precisamos que os depoimentos sejam formalizados. As famílias também. Claro, Daniel assentiu, mas não se moveu de imediato. Olhou para Emma, que agora brincava com os dedos no pelo de Rex, e para os meninos, que finalmente começavam a relaxar, os ombros menos tensos, os sorrisos mais fáceis. Dê uns minutos a eles, pediu. O oficial hesitou, mas acabou concordando com um aceno. Daniel se agachou ao lado de Emma. Você foi muito corajosa, disse, baixinho. E muito esperta. Seu pai te ensinou bem. A menina ergueu os olhos, e por um instante, Daniel viu nele o reflexo de outra pessoa, um homem que, mesmo ausente, ainda protegia a filha.
Ele sempre dizia que os cães são os melhores amigos que alguém pode ter, Emma sussurrou. Acho que ele estava certo. Rex inclinou a cabeça, como se concordasse. E talvez concordasse mesmo. Os minutos seguintes foram preenchidos com assinaturas, explicações, promessas de acompanhamento psicológico para as crianças. Daniel garantiu que todas as providências seriam tomadas, que os responsáveis pela rede seriam caçados, que nenhuma outra família passaria pelo que aquelas haviam passado. Mas, no fundo, sabia que palavras não apagavam o medo que já havia sido plantado. O que restava era cuidar para que ele não crescesse. Quando finalmente as famílias se prepararam para sair, Emma se aproximou de Daniel uma última vez. O que vai acontecer com o Rex? Perguntou, a voz pequena. Daniel sorriu. Ele vai voltar ao trabalho. Mas acho que, depois de hoje, vai ter um tempinho extra de brincadeiras no canil. Ela franziu o senho. Só brincadeiras? Só brincadeiras, confirmou Daniel. Ele merece. Emma estendeu a mão, hesitante, e Rex a cheirou com delicadeza antes de lamber seus dedos. A menina riu, um som que ecoou pela sala como uma nota de esperança. Tchau, Rex, disse. Obrigada por me salvar. O cachorro abanou o rabo uma vez, como se dissesse de nada, e então se virou para Daniel, pronto para o que viesse a seguir. Porque, para ele, o trabalho nunca acabava. Havia sempre mais alguém precisando ser encontrado, mais um sinal silencioso esperando para ser entendido. Do lado de fora, o sol já estava alto, banhando o aeroporto em uma luz dourada. As famílias saíram juntas, os passos mais leves, os braços ainda entrelaçados. Daniel os observou partir, sentindo o peso do dia finalmente começar a se dissipar. Rex se encostou nele, um lembrete de que, por mais que o mundo fosse perigoso, havia também bondade e coragem. E, às vezes, um cachorro que sabia mais do que todos os humanos juntos. Vamos para casa, Daniel murmurou, coçando atrás das orelhas de Rex. O cachorro inclinou a cabeça, como se perguntasse já. Daniel riu. Sim, já. Você merece um descanso. E, juntos, eles saíram da sala, deixando para trás o eco de risos que, poucas horas antes, haviam sido apenas um sonho distante. Rex era um coração batendo sobre quatro patas. Ele conseguiu, Daniel sussurrou, ainda incrédulo. O cachorro havia captado um sinal que a maioria dos adultos nem sequer perceberia. Emma apertou-o contra si, os braços pequenos envolvendo seu pescoço com força. Meu herói, ela murmurou, a voz abafada pelo pelo macio. Rex fechou os olhos, deixando-se afundar no abraço, como se soubesse que aquele gesto era mais do que gratidão, era confiança. Naquele instante, Daniel entendeu. O sinal silencioso de Emma não fora apenas um pedido de ajuda. Era uma mensagem vinda do fundo de um coração infantil, uma daquelas coisas que só um cachorro como Rex poderia decifrar. Não eram latidos, nem palavras, nem mesmo um olhar desesperado. Era algo mais sutil, quase invisível, o tremor de uma mão, o ritmo acelerado de uma respiração, a maneira como os olhos se desviavam quando alguém perguntava se estava tudo bem. Essa história nos ensina que a coragem nem sempre vem com estrondo. Às vezes, ela se esconde nas menores ações como um sinal silencioso de uma criança que não sabe como pedir socorro. Ela nos lembra da importância de confiar em nossos instintos, de falar quando algo não parece certo, e de estar atento àqueles que, por medo ou vergonha, não conseguem encontrar as próprias palavras. Mostra, também, o laço extraordinário entre humanos e cães de serviço, cujos sentidos aguçados podem salvar vidas quando as palavras falham. Mas, acima de tudo, ela nos faz refletir sobre a responsabilidade dos adultos. Proteger uma criança não é apenas garantir que ela tenha comida, abrigo e carinho. É estar presente o suficiente para notar quando algo está errado. É saber interpretar os sinais, mesmo os mais discretos, e agir antes que seja tarde. Porque, no fim das contas, um único ato de bravura, por menor que seja, pode interromper um perigo imenso e salvar vidas. E às vezes, esse ato não vem de uma capa ou de uma espada, mas de um focinho úmido, de um olhar atento e de um coração que sabe ouvir o que ninguém mais consegue.